próximo, Denison. Formação e o que impacta diretamente a formação da nossa juventude. Nós vamos discutir aqui o que está em jogo nessa disputa. De um lado, uma educação voltada à lógica de mercado, reduzindo o papel da escola à formação de mão de obra, e de outro, a defesa de uma educação emancipadora, crítica e integral, que forme cidadãos capazes de compreender e transformar a sociedade. De imediato, a defesa da educação pública e da juventude. Então, recebemos. Também Federal do Rio Grande do Sul. Mas não chegou ainda a nossa ex-vereadora de Sapucaí. Início, cada fazer uma exposição sobre a sua atuação no geral e também sobre o tema. Perguntas e comentários dos estudantes para que a gente possa dialogar e aprofundar início para o vereador Yuri Ferrer, com seus 15 minutos, daí eu vou avisar. Aqui hoje está substituindo a Isola, que compareceu hoje, e o histórico de ser a autora da lei de ensino. Vou falar. Ela tem esse histórico de ter começado esse mais atrás. Meu nome é Yuri, eu tenho 38 anos que eu fiz nessa vida, bombeiros voluntários do Sul. E sou servidor técnico do aqui. Eu porque uma família bem simples, uma região humilde, e por algum tempo sempre estudei em escola pública, minha vida inteira. Eu me vi desafiado, principalmente no ensino médio. Modelo de ensino que envolvia dependências, tu podia repetir as que tu foi reprovado. Segundo ano, já tinha praticamente o ensino médio. Isso eu estou falando, deve ser 2004, por aí, 2003. E naquele momento tinha uns exames supletivos do MEC, que existiam no... Coisa meio bizarra para os dias de hoje, assim, era no estádio, tu ficava... de distância do outra
prova. Me inscrevi no ProUni, pelo Enem, e quando eu vi, eu estava, tipo, no primeiro ano do ensino médio incompleto, fazendo algumas do segundo. Estava dentro de uma faculdade de administração, pelo ProUni. Então, eu tenho um resgate de aqui, não estaria definindo a educação pública como faço. E foi a importância que eu vi, assim, de quase sair desse caminho, ir para alguma outra área profissional, sem qualificação, sem ensino, e me formar mais tarde. Um efeito borboleta realmente que aconteceu, que me trouxe para o mundo da educação. Antes de me formar nessa faculdade, foram criados os Institutos Federais de Educação. E eu começo como estagiário, para fazer os cartazes do primeiro processo seletivo de curso superior. Eu vou me matricular aqui, vou tentar fazer. Consegui por transferência da instituição privada que eu fazia o ProUni, fui para o Instituto Federal, fiz tecnólogo, processos gerenciais, me graduei, depois fiz uma pós-graduação em gestão de empresas, já como concursado. E aí eu percebi a educação não só me salvou, como ela também tinha entrado na minha vida em forma de trabalho enquanto servidor público. E hoje eu via outras pessoas sendo transformadas pela educação pública, pelo ensino, né? Ensino público gratuito de qualidade, que é uma coisa que a gente preza. Que hoje, nos governos petistas, ela foi retomada, mas ela já existia muito lá atrás, nos ideais de Roberto Saffarini, de Darcy, de Brizola e de tantos outros, que sempre virou a educação como uma base fundamental muito maior do que a simples escolarização de um cidadão integral. Um ensino integral para buscar objetivar um cidadão integral. E eu lembro de uma fala da Juliana Brizola para recentemente no seminário que teve do ensino integral, que ela comenta que o Brizola ia numa escola, ele não estudava na escola, e ele ia, e às vezes, por cima do muro, ele olhava e via aquelas crianças uniformizadas, e ele pensava, como eu queria estar aqui. Ele pulava o muro, entrava, tirava ele para fora. E eu me lembrei de uma situação, ainda nesse ensino médio, quando eu fui fazer uma inscrição no Senai, e eu vi que lá tinha um pessoal uniformizado, uma estrutura melhor, era um espaço voltado para a indústria gráfica. E aí eu fiz o paralelo do que era o meu ensino médio, de uma escola precarizada, de uma estrutura ruim, de professores que faltavam, para um Senai que tinha uma estrutura toda. Eu conseguia entrar no Senai e eu vivia aquela dualidade constantemente, de um ensino que carecia de uma atenção para um outro espaço que tinha tudo em dobro. Eu pensava, como seria importante se todo mundo pudesse ter, como o país seria diferente, o raciocínio de alguém com 16 anos, como seria diferente o mundo se todo mundo tivesse esse outro lado, assim, estruturado. Né? E hoje eu entendo que aquilo ali, ainda que de uma forma não conjecturada, não fazendo parte de um mesmo programa, ele era um ensino integral. Ele tinha um lado de escolarização e um lado de formação do trabalhador, e que com certeza mudou a minha forma de ver as pessoas, de dialogar, de interagir, de ir se tornando adulto aos poucos, por estar vivenciando um ambiente de ensino, por estar um ambiente técnico, tecnológico, que tenho certeza que deve ser o elemento norteador para o ensino médio de qualidade nos dias de hoje, para completar essa tríade necessária do ensino integral. Um dia foram só creches. Hoje a gente sabe que é ensino infantil. Os 2 anos de idade, 1 ano de idade, já tem práticas didáticas que vão formando aquela criança, aquele bebê, ele vai ser um adulto melhor. No ensino fundamental, a mesma coisa, como o CIEPs e entre outras estruturas. E por que não no ensino médio? Talvez falte para a gente um pouco
ter essa visão, algumas iniciativas isoladas, mas um poder público que realmente entenda que o ensino médio faz parte, sim, do ensino integral. Eu estou falando de escola em tempo integral, estou falando do ensino integral, que pode começar lá na creche, lá no ensino infantil e chegar até o ensino médio de qualidade, que vai transformar os cidadãos não apenas em trabalhadores para um mercado voltado para o consumo e para o capital. Então, é basicamente com isso que eu começo hoje a minha participação nesse debate aqui. Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, para o professor Bernardo Caprara para suas considerações iniciais. Vocês me escutam bem, gente? Muito bem. Boa noite, então, né, a todas as pessoas aqui presentes. Antes de mais nada, assim, né, eu gostaria de falar em meu nome, em nome do coletivo de ensino, pesquisa e extensão Sociologia Artesanal, que nós estamos todos aqui posicionados contra a anistia para golpistas ao Estado Democrático. Feita essa introdução fundamental nos dias que nós estamos vivendo, né, gente? Gostaria, então, de cumprimentar todo mundo, né, dizer que eu me sinto, de certa forma, um estranho no ninho, né, se tratando do curso de Políticas Públicas. Não tenho experiência na área das políticas públicas, mas tenho bastante experiência na área da educação, né, gente? Venho aí numa jornada de mais de 20 anos estudando e 17 anos lecionando, né, ciências sociais, durante 6 anos e meio na educação básica, sempre na educação básica pública, né, escolas públicas estaduais, no Instituto Federal, e já há 11 anos em universidades federais, né, primeiro no interior e agora aqui em Porto Alegre. Eu quero fazer, gente, uma breve provocação com base em algumas leituras que eu vou trazer aqui, que são leituras, então, do âmbito sociológico, né, que é aquilo que a gente vem trabalhando no nosso coletivo, e por isso que eu digo que a gente é, de certa forma, aqui um estranho no ninho, né? Eu vou trazer algumas contribuições de um olhar sociológico, bem brevemente, para despertar, de fato, né, algumas provocações, inclusive relacionadas ao título da mesa, tá? Que eu quero já, de antemão, inverter, de certa forma, a proposta do título da mesa, pensando, então, na verdade, antes de mais nada, numa educação em disputa, que me parece que é o cerne da questão colocada aqui para essa mesa, e o cerne da questão educacional na história do nosso país, especialmente na história do nosso país, no que diz respeito, né, ao processo colonizador, a uma sociedade colonialista, moderna, capitalista, ou pretensamente moderna, capitalista, como nós temos no Brasil. Dessa forma, então, as contribuições que eu quero trazer é fazer essa inversão, pensando, então, essa educação em disputa, e pensando, então, essa disputa de uma educação que é contextualmente, historicamente, tecnicista da nossa sociedade, para pensar, então, como nós podemos dialogar contrariamente a essa perspectiva tecnicista que domina, em alguma medida, as características da nossa educação no Brasil. Para isso, gente, então, eu vou fazer algumas considerações iniciais relacionadas, né, a algumas leituras sociológicas, né, chave de leitura sociológica, como eu disse para vocês. E a gente pode pensar, então, na educação que nós temos hoje no Brasil, que nós temos hoje nas sociedades modernas, fruto, né, de um processo de racionalização da vida, de racionalização do mundo, né, de desencantamento do mundo, como Max Weber nos dizia, que vai levar, então, a uma pedagogia do treinamento, que é algo que a gente está vendo preponderante, né, na sociedade no tempo presente. Nós podemos pensar também no processo de reificação da vida constante, né? Um processo de transformação constante da vida em mercadoria, todas as relações sociais transformadas em mercadoria, inclusive a área da educação, inclusive os processos educativos. Também podemos ver, a partir dessa chave sociológica, um processo muito atual, infelizmente, de subjetivação, que eu vou chamar aqui neoliberal, de subjetivação de uma racionalidade ultra-individualista, né? Que a gente pode se apoiar, então, nas leituras de Dardot, de Laval, né? Que vão também permear o processo educativo, os processos educacionais, também por aquilo que um autor nosso aqui, que faleceu há muito pouco tempo, né, o Antônio Bispo dos Santos, ia chamar, então, de um pensamento sintético, né, que é pautado pela lógica do desenvolvimento
constantemente pensando, então, na lógica exponencial do crescimento e pautado pelo crescimento econômico. Todo esse cenário, gente, de certa forma, na área da educação, é condensado por aquilo que a gente vai chamar também nos estudos de sociologia da educação, da área da educação, de teorias do capital humano, que, em linhas gerais, estão nos dizendo, olha, a educação, gente, serve, antes de mais nada, para formar trabalhadores de qualidade e que eles fiquem quietinhos nos seus cantos, né, ganhando seu salário, não incomodem, né, a estrutura social, não incomodem, né, aquilo que faz com que eles sejam trabalhadores, não proprietários, né, dos meios de produção, fazendo uma leitura marxiana. Dito isso, gente, me parece, então, para não me alongar demais, que a reforma do ensino médio, né, que o novo ensino médio, ele sintetiza no tempo presente justamente essa perspectiva que atravessa a história da educação na sociedade brasileira e nas sociedades modernas colonialistas, né? Essa reforma, então, que atualiza essa perspectiva tecnicista, que é dominante, que é hegemônica nas nossas sociedades, que vai, então, se travestir, né? Que vai, então, se pautar por uma ideia, né, de escolha dos estudantes, né? Que os estudantes, então, poderão fazer escolhas nos seus itinerários formativos, quando, na verdade, ela reduz absolutamente a abordagem propedêutica, né? Ela reduz bastante, né, a abordagem daqueles saberes acumulados na história da humanidade para a gente sabe o quê, né? Que nós temos relatos aí, e eu não estou trazendo dados empíricos aqui, tá, gente? Mas vocês podem encontrar nas nossas publicações do nosso coletivo, das pessoas que estão produzindo conosco, relatos de professores da educação básica, do ensino médio, sobretudo, dados estatísticos, né, que demonstram o aumento da reprodução das desigualdades a partir do novo ensino médio, relatos de gestores, relatos de estudantes, inclusive, né, a famosa e jocosa anedota do aula de bolo do pote, né, que vocês certamente já escutaram em algum momento a respeito do novo ensino médio. Então, tudo isso, né, de certa forma, sintetizando essa perspectiva de uma sociedade tecnicista e de uma educação que é hegemonicamente tecnicista. Dessa forma, a gente pensa, então, que a luta, e por isso a inversão lá, né, no título proposto da mesa, se os organizadores e as organizadoras me permitem, justamente, penso, então, que essa luta contra uma educação tecnicista, ela é, de fato, a pauta histórica da educação brasileira. E é justamente contra essa pauta que Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Fernando de Azevedo, os Escola Novistas, enfim, todo o conjunto de autores e autoras, né, que pensaram a educação nacional para além dessa perspectiva técnica ou tecnicista, batalharam durante o século XX, né, e temos agora, então, a nossa batalha atualizada para o século XXI. Essa sociedade tecnicista, essa sociedade autofágica, né, que está propondo, então, essa educação para manter tudo como as coisas estão, né, para manter as pessoas nos seus lugares, né, para manter as discriminações do jeito que elas estão, né. Semana passada viralizou um trecho da fala do Chavoso da USP, que é aguçadíssimo. Inclusive, o Chavoso é um dos grandes representantes das ciências sociais na atualidade, né, muito pouco reconhecido, mas um dos grandes representantes das ciências sociais, quando ele diz, né, quando atacam a sociologia no ensino médio, quando atacam a filosofia no ensino médio, quando atacam a história no ensino médio, quando atacam a geografia no ensino médio, estão atacando justamente as disciplinas que são capazes, em alguma medida, nem sempre, né, gente? Porque a gente conhece os colegas aqui do SH também, né? Mas, em linhas gerais, né, disciplinas que são capazes de justamente travar esse combate, travar essa luta contra essa perspectiva tecnicista de educação, de sociedade e de mundo, né? Dessa sociedade autofágica, absolutamente narcisista, que vem consumindo a si mesma e, sobretudo, ao planeta que nos dá condições de estarmos aqui vivos, né? Então, eu penso, gente, que essa batalha contra uma educação tecnicista, ela tem, pelo menos, na história, né, da educação brasileira, na história da sociologia da educação no Brasil, duas dimensões que se contrapõem a essa perspectiva tecnicista, né? De um lado, a gente tem o que a gente chama de pedagogia histórico-crítica, ali na obra do Dermeval Saviani, né, de outros autores que estão, então, propondo, né, uma leitura, uma chave de leitura que eles estão chamando de pedagogia histórico-crítica, e nós temos, né, a obra do nosso patrono da educação brasileira, né, tão achincalhado aí, né, nos últimos anos pelo pessoal que reza para pneu, né, gente? Para esse pessoal, né, vem achincalhando, né, a obra de Paulo Freire, e em especial da educação popular, né?
E a educação popular, não apenas nas palavras de Paulo Freire, mas do saudoso professor Carlos Rodrigues Brandão, né? Um dos grandes antropólogos e educadores da sociedade brasileira, e outros e outras, né? É, de fato, me parece, aquela das mais aguçadas perspectivas que se contrapõem a uma educação tecnicista, ainda que me pareça também que a pedagogia histórico-crítica cumpra esse papel. Em linhas gerais, gente, a pedagogia histórico-crítica está nos propondo, então, justamente aquilo que nós estamos dialogando com uma perspectiva humanista de educação. Né? A ideia, então, de que nós precisamos de uma escola, e sim, uma escola em tempo integral, né? Uma escola que ofereça, né, as condições pedagógicas, as condições estruturais, as condições gerais, né, para que os estudantes e as estudantes, então, possam se apropriar daquele saber historicamente acumulado pela humanidade, de maneira crítica, dialógica, né? Pegando, então, o núcleo histórico, né, dos saberes propedêuticos, né, dos saberes das diferentes áreas, para, então, desenvolverem a sua formação humana e buscarem uma transformação das próprias vidas, né, e das vidas da sociedade em que vivemos. Por outro lado, no que diz respeito à educação popular, a gente tem, então, a ideia de que o ato educativo, né, e aí eu acho que a gente vai entrando naquilo que eu quero finalizar a minha fala, que é a proposta que a gente vem trazendo no nosso coletivo, que é justamente uma proposta de se contrapor a essa educação tecnicista, mas por uma via menos epistemológica e mais ontológica. Eu vou finalizar com essa perspectiva. A educação popular, então, ela trata, né, o ato educativo, trata a educação como um momento de conscientização e politização, na medida em que o conhecimento deixa de ser um instrumento de ajuste à ordem dominante e passa, então, a se tornar uma ferramenta de emancipação. Um pouco do que nós falávamos aqui, inclusive com os relatos do colega, né, da sua própria experiência, o que me parece sempre importante, né? Eu vou finalizar justamente com a valorização da experiência em contato com o conhecimento. Pensando, então, essa ferramenta de emancipação, sempre partindo dos saberes das pessoas que estão envolvidas no processo. Tem uma frase clássica, né, do nosso patrono, que vai dizer, olha, ninguém educa ninguém, né? A gente educa uns aos outros mediatizados pelo mundo. Né? Então, é justamente nesse processo que nós temos, né, essa possibilidade de construção do conhecimento. E aí, para fechar minha fala, eu acho que eu vou bater bem no tempo ali que o colega está me indicando aqui na frente. Para fechar minha fala, gente, eu penso que o nosso tempo histórico ele é tão complexo, ele reúne elementos tão complicados no que diz respeito a essa subjetivação neoliberal, a esse ponto de chegada de um processo de racionalização extrema da vida, a essa reificação, né, das relações sociais, a transformação das relações sociais em mercadoria, absolutamente tudo. Né, gente? Hoje, os pais pagam para os filhos lerem livros. Então, se o fulano lê um livro de 10 páginas, de 15 páginas, ele ganha R$50. Ele vai ler 5 livros de 10 páginas ao invés de um de 50, por razões óbvias, né? Tendo em vista que ele quer ganhar, quanto mais R$50 ele ganhar, melhor para ele, né? Nessa lógica de mercantilização da própria leitura obrigatória no que diz respeito, né, à formação de leitores na escola, etc. Né? Então, eu penso que nesse cenário tão complexo como nós vivemos hoje, o que nós temos, na verdade, gente, é uma exigência do nosso tempo histórico que vai além daquilo que a pedagogia histórico-crítica está nos propondo, e me parece que vai além também daquilo que a educação popular conseguiu formular com as demandas do seu tempo histórico, né, do seu período histórico. Penso, na verdade, gente, então, que ambas as abordagens, mas em especial a pedagogia histórico-crítica, ela ainda dialoga numa perspectiva educacional demasiadamente epistemológica. O que eu estou dizendo com isso, gente? Uma perspectiva que é uma abordagem que privilegia demais um conhecimento que é produzido por alguém que se afasta do mundo para olhar o mundo como um objeto a ser conhecido. Percebe o que eu quero dizer? Alguém que produz um conhecimento epistemológico, né, bem no sentido cartesiano da coisa, né, da fundação da filosofia moderna, de alguém, então, que se afasta do mundo, que se afasta das relações para produzir um conhecimento sobre ele de maneira apartada do mundo, né? Essa perspectiva de tratar a educação como um objeto de conhecimento, ou conhecimento a partir dessa perspectiva epistemológica, é o que vem nos levando para esse processo de devastação
desenvolvimento educacional, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento, nós estamos nos pautando uma perspectiva educacional de envolver-se com o mundo. Envolver-se com o mundo, gente, para o Nego Bispo e para a perspectiva que a gente vem trabalhando, é assumir uma postura absolutamente vinculada de pertencimento, de coabitação e de coimplicação com o mundo, ou seja, e com as outras pessoas e com os outros seres. Ou seja, não há um fora de nós. Não há um fora de nós que nós vamos observar, analisar e conhecer a partir de uma postura epistemológica. Há, na verdade, um dentro constante. Ou seja, há uma experiência no mundo que se transforma constantemente, de maneira comum, de maneira coletiva e de maneira situada. Educar, gente, nessa perspectiva, portanto, não se trata de adquirir competências técnicas, não se trata de fazer uma leitura numa chave idiomática do mundo, né? Numa chave verbal, narrativa do mundo. Mas educar, na verdade, se trata de desenvolver e cultivar uma disposição sensível, ética, crítica diante da vida social. E essa disposição, né, seguindo os passos do Nego Bispo, ela não se recusa a aprender e conhecer de maneira separada do mundo. Na verdade, ela se relaciona com uma ideia de habitar o mundo com atenção, habitar o mundo com responsividade com o outro e com os outros seres e com o próprio planeta. Habitar o mundo com engajamento crítico e ético, como diria Bell Hooks, né, uma grande ativista com uma obra pedagógica espetacular. Na sua densidade mais ampla possível, tratando então o mundo como esse lugar que é histórico, relacional e sempre, constantemente político. Dessa forma, eu finalizo dizendo, gente, que a ontologia, portanto, se impõe antes de uma postura de alguém que se separa do mundo para produzir conhecimento sobre ele. O que nós temos, na verdade, é um mundo que a gente conhece habitando, a partir da experiência, e por isso gostei muito da fala do colega, a partir da experiência no mundo, a partir de um saber que a gente produz no mundo, implicado no mundo, sujo no mundo, ou como diria o Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo baiano, que rivalizava com o Florestan na década de 50, que por isso foi esquecido, né, porque perdeu a rivalidade com o Florestan, e também por ser um homem negro, né, gente, importante ressaltar isso. Alberto Guerreiro Ramos dizia uma sociologia em mangas de camisa, uma sociologia que a gente pisa no chão, que a gente vai nas ruas, que a gente está nos terreiros, que a gente, uma educação, uma sociologia, que nós estamos na vida, que nós estamos no mundo, implicados pelo mundo. Portanto, dessa forma, a gente pode valorizar formas plurais de existência, e não apenas formar capacidades analíticas. A gente pode ampliar as formas de se relacionar com os outros, agindo coletivamente, sentindo e se afetando pelas estruturas e pelas contradições do mundo, buscando constantemente a sua transformação. Dessa forma, gente, eu finalizo então, agradeço a possibilidade de dialogar com vocês, trazer um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui no nosso coletivo e me coloco à disposição para o diálogo. Obrigado. Nós teremos mais tempo depois para, junto com o diálogo com os estudantes. Gabi, tu me escuta? Gabriela? Amigo, sim. Tá, só um minuto que eu vou ajustar teu áudio aqui. Nós fizemos uns ajustes antes, mas aparentemente não se coordenou. Só um minutinho. Tá certinho. Vou lá. Oi? Pode testar para nós aí? Gabi? Oi. Agora sim. Tá ouvindo? Perfeito. De início, então, nós colocamos 15 minutos para cada convidado.
Então, tu tá com a palavra agora. E uma pergunta enxergando. Amigo, tá dando. Eu não sei se não tá dando cacofonia aí. Vocês estão ouvindo o microfone? Oi, Gabriela. Acho que agora vai funcionar. Assim. Eu mutei aqui, eu estou em casa, porque hoje eu tenho outros compromissos, mas eu estou gravando aqui para o pessoal. Agora acho que vai funcionar. Muito obrigada. Gente, muito bom estar aqui com vocês novamente. Uma boa noite. Desculpem o atraso. Ontem foi uma noite muito feliz, junto com a Bruna, com a Manuela, com todas as intervenções que nós tivemos no primeiro dia da Semana Acadêmica das Políticas Públicas. E eu estou muito feliz em estar aqui novamente, voltando a falar de um tema que é tão relevante na nossa sociedade brasileira e que a gente precisa cada vez mais fomentar ainda mais dentro do campo de públicas. E eu já contei, né? Não sei se todos os alunos que estão aí, né? Porque eu não estou conseguindo ver os rostinhos, mas ontem eu trouxe muito sobre a questão de que eu fui aluna do curso de políticas públicas, fiz a graduação, hoje faço mestrado e a minha pesquisa é exatamente sobre violência política de gênero, o quanto isso impacta na vida pública das mulheres, e o impacto disso também, além de ser muito violento, faz com que o trabalho, a ação das parlamentares também, mas também todas as mulheres na vida pública, de certa forma, atuando em movimentos sociais, enfim, como a gente discutiu ontem. Então, hoje, quando a gente traz o debate sobre educação, para nós aqui, eu tenho meu colega Yuri na mesa, eu fico muito feliz, porque como a gente pautou ontem, como brisolista, eu acho que está aqui o nosso dever de defender educação em tempo integral, educação que de fato emancipe a nossa população. E depois de ontem, né, eu fui atentar, inclusive, hoje eu estou em Brasília, e aqui está um caos, né, considerando a situação do julgamento do Bolsonaro. Eu espero que até o dia 11 ele seja preso para que eu possa comemorar aqui, né, e tomar um porre aqui em Brasília, alegre e contente. E porque isso vai significar muito para o nosso país. O golpe que se orquestrou é um absurdo, é um atentado à nossa democracia. E quando a gente está falando de tudo isso, a gente também tem que fazer uma relação com a educação. A gente vê grande parte de discursos de ódio na internet e muitos deles trazem um desconhecimento sobre o que foi a ditadura militar. E isso é muito preocupante, até mesmo porque o próprio governo do estado, né, com o novo ensino médio, ele diminuiu, inclusive, a carga horária das disciplinas de história, sociologia e filosofia. E isso dificulta, inclusive, que a nossa sociedade tenha um pensamento crítico e entendimento sobre o que foi a nossa realidade. Então, tudo isso está interligado. E hoje, aqui no Senado Federal, a Comissão de Educação fez uma discussão sobre a formação de profissionais exatamente para combater o analfabetismo no nosso país, que ainda é muito crescente, principalmente após a pandemia. Né? A gente teve também a questão da enchente, que prejudicou grande parte das escolas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Né? E aí eu vou pegar o recorte de Sapucaia do Sul, que vocês sabem que eu fui vereadora, e na nossa cidade a gente teve 12 mil pessoas atingidas diretamente. E a vida dessas pessoas foi atravessada, assim, de uma forma absurda, tanto na questão de empregabilidade, como também na saúde mental. Então, quando a gente está falando hoje do papel da escola, a gente não pode colocar a escola somente como um local de... a gente vê muito isso, né? Trabalhando na periferia, com as famílias, que ainda veem a educação como um depósito das nossas crianças, né? Espaços em que, quando chove, a gente não pode, em momento algum, pensar em cancelar as aulas, porque é onde os pais e as mães vão enfiar os seus filhos. Então, essa concepção do que é educação, eu acho que para nós, do campus de públicas, a gente precisa cada vez mais fomentar esse entendimento sobre o quanto a educação emancipadora é importante. E agora eu vou trazer, ontem eu até não consegui tempo para falar sobre isso, mas hoje eu não estou mais na vereança, né? Eu fui a vereadora, eu fui a candidata mais votada no último pleito na minha cidade, como eu já tinha comentado ontem,
E por que eu retrato isso? Porque a nossa juventude, ela tem um papel tão fundamental. Quando eu fui vereadora, o principal instrumento de defesa que eu tinha era a minha fala. E quando eu entendi que eu poderia auxiliar os sindicatos, principalmente o sindicato da educação, isso foi um momento assim muito, muito crucial. No último dia 7 de setembro, né, agora no domingo, a gente fez o Grito dos Excluídos aqui na minha cidade, trazendo as demandas da categoria, como o pagamento do piso nacional do magistério, assim como a infraestrutura das escolas, que lamentavelmente hoje elas não são condizentes com as nossas necessidades. Ontem, inclusive, a Manuela Dávila trouxe a questão das mudanças climáticas e a questão dos ar-condicionados dentro das escolas. Então, toda essa construção, ela passa pelo campo de públicas e uma responsabilidade do nosso campo, porque a gente sai daí com uma perspectiva de mundo que precisa ser focada em política pública. E hoje também, né, eu vim aqui para Brasília lendo o livro da professora Luciana Leite Lima, da Júlia e do prof. Rafael Barbosa, sobre desenho de políticas públicas guia prático. Eu que fiz parte do legislativo, gente, é uma barbárie que a gente vê a forma com que formulam políticas públicas sem base de dados nenhuma, com achismos, e o quanto isso é prejudicial para a população. Então, tudo isso também tem a ver com a educação. E agora, voltando para a questão profissional, hoje eu atuo na Fundação Leonel Brizola, que é uma fundação dentro do PDT, que trabalha com formação política. E por que eu trago isso também? Porque educação política também é emancipadora. A nossa população, lamentavelmente, está cada dia mais descrente que a política é um instrumento de transformação. E aí eu posso até fazer a comparação com a educação. As pessoas também muitas vezes acham que a educação é depósito, quando na verdade é um direito básico. E aí vem tudo aquilo que muitas vezes vocês veem nós brizolistas falando. Leonel de Moura Brizola fez escolas, mais de 6.000 escolas quando foi governador do estado do Rio Grande do Sul. O único político brasileiro a ser governador de 2 estados, né, o do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E a formação política, ela também traz esse papel fundamental para a gente criticar as desigualdades sociais e também entender de que forma que a gente pode combater elas. E hoje eu estava vindo para cá, lendo com clareza, lendo também com objetividade esse livro aqui que traz o guia prático das políticas públicas, porque, poxa, tem muito gestor que não sabe o que está fazendo. Tem muito candidato e candidata que concorre a um cargo eletivo e não sabe o que está fazendo. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, se empoderem desses conhecimentos e vão para o front concorrer e tá lá porque o campo de públicas precisa da gente. A gente tem qualificação para isso, o campo de públicas e os nossos professores e professoras aí do FCH, eles fazem um papel social extremamente relevante. E no último final de semana, eu tive a felicidade de estar junto lá no Congresso da União Estadual dos Estudantes, e a mesa que eu estava compondo, ela falava sobre as instituições privadas, né? Os tubarões do ensino. Hoje nós temos conglomerados educacionais, sim, que ganham dinheiro com a educação e com a precarização dessa educação. Então a gente precisa falar, sim, do Instituto Lehman, a gente precisa falar, sim, do Cogna, então a gente precisa falar também das políticas agora educacionais na modalidade EAD que precarizam. E a gente sabe muitas vezes a dificuldade que é para um aluno se manter dentro de uma universidade. E eu acho que o centro acadêmico e vocês fazem esse papel tão bem de diálogo junto com o DCE. Hoje, no país, a gente tem um avanço na política nacional de assistência estudantil. Eu não sei se todos viram, mas recentemente vai ser colocado mais investimento através do Fundo Social para essa pasta. Então, nós, universitários, né, a população de baixa renda que quer entrar na universidade, além de entrar, ela também precisa se manter. Então, isso é uma pauta que é do nosso campo e que a gente é pioneiro, que a gente está aí na luta, junto dos movimentos sociais, junto do movimento estudantil, que eu acredito tanto que é tão relevante. E eu vou pegar o meu caso. A primeira coisa que me motivou a concorrer
no meu município, em Sapucaí do Sul, foi a dificuldade de acesso ao transporte público, que continua sendo uma das pautas que a gente tem que dialogar e trazer também alternativas. E aí uma delas, inclusive, para a gente pensar sobre, é a tarifa zero. Então fica aí o dilema para os nossos analistas de políticas públicas, porque os municípios eles carecem de pessoas que consigam implementar bons projetos, que minimizem as desigualdades sociais, que foquem na vida das mulheres, que garantam, né, dignidade para o povo negro, segurança para a comunidade LGBT e que garanta, né, dignidade também para as nossas meninas e mulheres. Eu agradeço o espaço, agradeço também ao Denison, meu amigo aí que está junto com todo o centro acadêmico conduzindo, e em nome da minha professora Luciana Leite Lima, eu quero mandar um abraço para todos os profs que estão aí, porque é sempre um prazer estar aqui com vocês, construindo esse diálogo que é tão relevante. Muito obrigada por esse espaço. Prof, tô sempre contigo, eu te tenho assim, ó, eu tenho uma coisa para contar também, um segundinho. Quando eu fui concorrer lá em 2020, poucas pessoas incentivavam essa doideira, né? Que a guria vai concorrer lá e tal? Aí um dia eu cheguei pra Luciana e falei assim, Luciana, eu tô pensando em concorrer. E aí ela disse assim, guria, usa tudo que tu tem. E eu não tinha nada além do conhecimento. Eu não tinha nada além do que eu tinha aprendido nas aulas. Então, quando eu volto lá para fazer a campanha, e ontem eu comentei sobre isso, a Jussara Reis Praia, a Luciana Leite Lima foram pessoas cruciais na minha formação, porque foram pessoas que me incentivaram a participar desse processo que é injusto. As mulheres, infelizmente, não ocupam espaços públicos porque são violentadas de diversas formas, e ontem a Manuela Dávila falou sobre isso, assim como a Bruna, que é uma mulher negra que sofre essa violência política de gênero que nos impede de ocupar um espaço que é nosso. Então, eu quero agradecer a Luciana publicamente, porque talvez para ela nem lembre disso, mas eu lembro que foi no estacionamento do IFCH aí que ela me disse, usa tudo que tu tem. E o que eu tinha naquele momento era o conhecimento e as disciplinas do campo de públicas. Lembrando que eu estava quase que na metade do curso, então tinha muita coisa ainda para aprender. Muito obrigada, contem comigo em toda a luta, porque toda luta que é justa é válida e o campo de públicas tá lá. Um beijo, gente. Gabi, professora Luciana, você viu ali, dessa forma não podia também deixar de cumprimentar a prof. E também ofereço agora, nesse espaço de fala, que ela possa dar uma palavra para os estudantes. É sempre bom, prof. Gabi, a prof está dizendo aqui que lembra sim, tá? Acho que eu ia falar. Peraí, deixa. Vai. Tira do Guilherme, tira do Guilherme. Bom, então boa noite, pessoal.
Estou aqui, hoje é o dia da minha aula, né? Vocês pensaram que não iam me ouvir, pensaram errado, né? Mas a Gabriela não está aí, ela falou desse dia. Eu me lembro, hoje mesmo eu estava me lembrando desse dia, ali no estacionamento, fim da minha aula. E as minhas aulas sempre acabam tarde. E antes acabavam mais tarde ainda, 10, 9h30, 10 horas da noite, ela me contando que queria concorrer. E eu lembro que claro, né, eu ia apoiar ela, dar força para ela e tal, e eu sempre confiei muito nela, ela sempre foi excelente e continua sendo cada vez mais, né. E a Gabriela, eu tenho muito orgulho dela, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que ela faz, ela é verdadeira nas coisas que ela faz, e para mim ela é um perfil do nosso campo de públicas, um perfil aqui do nosso curso, né. Nós temos outras pessoas, a Júlia Gabriele também, que são pessoas que têm um conhecimento profundo sobre políticas públicas, que elas têm um posicionamento em relação ao que elas acham que é certo, como o mundo deve ser, e lutam por isso. E isso são ensinamentos do nosso campo de públicas, né? E a gente vê, então, como que a educação, ela realmente é transformadora. Então, a pessoa conhece, né, se apropria e se aproxima de um conjunto de ideias e transforma essas ideias para melhorar o mundo. Então, é um prazer estar aqui com a Gabriela. Estaremos juntas de novo dia 18 de outubro, no evento que ela está organizando, para discutir novamente essa temática do campo de públicas, a importância do campo de públicas para a transformação social, né? Então, eu agradeço pelas palavras dela e devolvo também todo o meu carinho e admiração e o orgulho que eu tenho de ter a nossa egressa, a nossa futura mestra em políticas públicas, né? Obrigada, pessoal. A Gabi estava conectada aqui, o nosso vereador conseguiu conectar ela pelo WhatsApp. A palavra está aberta. Para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre o tema. Sobre essa questão do debate entre digamos assim, a pedagogia, o treinamento e a pedagogia histórico-crítica, isso acabou me lembrando de uma nova abordagem que em São Paulo estão tentando implementar em questão à educação, baseada nos modelos já testados em, eu não me lembro especificamente de qual país nórdico, mas em algum lugar lá em cima na Europa, da substituição do caderno e do livro pelas telas. O resultado do que aconteceu lá em cima, se nós formos utilizar o modelo eurocêntrico do Mapamundi, acabou acontecendo uma completa reviravolta, porque eles acabaram que essa mudança para aparelhos mais tecnologicamente avançados acabou causando uma tremenda queda na performance dos alunos. E agora eles estão tentando voltar para o modelo anterior. E visto, mesmo depois, com essa experiência de aprendizagem que aconteceu lá, que as elites brasileiras ainda estão tentando implementar essa substituição dos livros para as telas aqui na educação brasileira, a gente poderia dizer que isso provém mais de uma falta de atitude por parte dos governantes que querem aplicar esse novo método, ou por uma malícia de querer reforçar essa educação de fábrica por utilizar essa nova tecnologia para botar ainda mais os fatores da pedagogia histórico-crítica que já foram desestabilizados pelo novo ensino médio? Pode ser. Vai ser um bloco de perguntas ou a gente já responde direto? Pode ser um bloco. Pode. Pode ser. Próximo. Eu acho que, primeiramente, muito obrigada. Eu sou uma outra estrangelinha, né? Eu sou das sociais, então estou gostando muito de conhecer o pessoal das públicas, estou achando bem interessante. Eu acho que quando a gente fala sobre educação, principalmente educação em disputa,
a gente esquece um pouco do nosso papel dentro da universidade enquanto formação de professores, né? A gente fala muito sobre como, quando chega na escola, como é que tá, mas, ao mesmo tempo, o que nós, enquanto universidade, estamos fazendo para formar professores, né? A gente tem uma situação onde, cada vez mais, a procura pelas licenciaturas está caindo vertiginosamente, porque a gente não tem plano de carreira, a gente não tem remuneração, a gente não tem meios de trabalho, e quando a gente, aí associando ao que a Gabriela estava falando, né, violência política de gênero, quando a gente chega na sala de aula, quem é violentada são as professoras. Quando a gente chega no ensino médio. Quem é atacado, quem passa pelas questões são as professoras. Então, cada vez menos mulheres estão indo para a licenciatura. Então, está caindo vertiginosamente isso. E como que a gente está pensando, enquanto Universidade Federal, que professores estão saindo daqui? A gente vê cada vez mais o governo federal se abraçando nesses tubarões da educação, né? Então, dando recursos para essas redes privadas manterem estudantes lá, como agora tem o pé de meia da licenciatura, né? Que privilegia grandes corporações de educação privada para incentivo de cursos de licenciatura e também em disciplinas como matemática e língua portuguesa, porque as outras também não existem, né? Não precisa das outras matérias. E o que a gente, enquanto, né, pessoas dentro da universidade, está fazendo, e o que os parlamentares também estão vendo, porque a gente tem uma questão que quando a gente fala sobre a escola e sobre o currículo, é um lugar muito fácil de se revoltar, porque, óbvio, né, a questão da aula de bolo de pote é tenebrosa, entendeu? Moléculas ao molho, toda aquela questão de tu dar aula no ensino médio com a nova reforma é terrível. Mas quando a gente fala sobre essa reforma do ensino médio no currículo, a gente perde também o diálogo de... E o que a gente está fazendo com esses professores que estão lá? O que está acontecendo com esses professores que estão lá? E o que está acontecendo dentro das universidades para formar esses professores e meios que a gente está dando para que esses professores consigam se organizar, se abastecer de meios de conseguir se manter na carreira financeira e psicologicamente, com o viés da educação libertadora, com a ideia de uma educação para a emancipação. O que a gente, enquanto universidade, enquanto parlamento, enquanto militância, né, que é o papel da Gabi, que ela estava falando ali, o que a gente está fazendo sobre isso? Porque criticar é ótimo, eu adoro criticar, mas também qual é que é o nosso papel para realmente agir em relação ao que está acontecendo? Tá, vamos ver onde é que eu vou sair. Tem mais alguém na minha frente? Não, eu vou pedir pro pessoal se apresentar. Ah, tá. Eu me senti culpado de ter terminado a minha pergunta sem dizer obrigado aos apresentadores. Então, pego essa oportunidade para fazer o mesmo e pedir agradecimentos por estarem aqui e, de praxe, parabenizá-los pelo trabalho que fazem. Eu sou o João Francisco, do curso de Políticas Públicas, e estou no terceiro semestre. Eu sou a Laura, sou egressa das Ciências Sociais. Prazer. Perfeito, agora então. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila e tô no último semestre de Políticas Públicas. No meu último. O meu, eu espero, né? Vamos lá, vamos dar. Então, deixa eu ver. Da onde eu vou sair, para onde eu quero chegar? Assim, a minha mãe, ela é professora no município aqui de Porto Alegre e ela me relata coisas que acontecem em sala de aula, como, por exemplo, uma aluna provida de uma política psicopedagógica que tem aqui, que é o Pontos Pobres, né? Que ela se corta em sala de aula e toda ensanguentada ela sobe na janela e fala que vai se atirar. Ou, por exemplo, alunos que tocam cadeiras uns nos outros e a gente tem que chamar uma coisa que eu achei o cúmulo ela me dizer que existe, que é uma brigada escolar. Então, a gente tem uma brigada militar escolar aqui em Porto Alegre que é frequentemente chamada na escola, né? Então, para além, assim, eu acho que vai, principalmente para o professor, essa minha pergunta, né? Para além de toda essa... como é que eu posso dizer? Disputa entre dois olhares de educação, né? O que a gente faria ali, se o senhor tem uma opinião, né? Porque eu gostei muito que você falou.
O que a gente faria para, na prática, proteger essas crianças, né? Para, na prática, proteger esses adolescentes que estão tão mal, não só em termos de educação, mas também o psicológico deles e o lugar que eles estão, que é a violência, que é violento, né? Então, eles estão ali para além da educação, porque eu acho que a escola, ela tá na comunidade. Então, ela é todo um contexto e como a gente aborda isso dentro dessa disputa? Isso, nós vamos fazer essas três primeiro, só para não confundir os nossos convidados, tá? Começar por quem? Pode ser? Se tiver parte, acho que não precisa do microfone. Eu acho que a gente só deixa esse daqui perto para Gabi escutar. Obrigado. Desculpa, esqueci teu nome. Camila. Vou começar por ti, tá? Camila, eu acho que você foi muito feliz assim, na sua fala, porque você trouxe aquilo que eu estava tentando destacar no âmbito mais teórico, que é a experiência concreta da vida. E a Laura também destacou um pouco isso no que diz respeito à formação docente e à docência, na experiência concreta da formação docente. E não à toa ela destacou isso, ela acabou de sair de um curso de licenciatura em Ciências Sociais e está aí brigando desesperadamente pelo seu lugar ao sol na docência, né? Nesse país que não valoriza em absolutamente nada a docência. Nesta universidade, que me desculpem os colegas e as colegas, não valoriza absolutamente nada a docência. Então, aqui nós estamos fazendo, eu vou tentar responder as duas perguntas juntos para depois dialogar com o João. É João, né? O que nós estamos vendo, assim, Camila, né? Primeiro é que a primeira questão que a gente tem que ter em mente com relação ao seu comentário é que a escola ela não é um remédio para todos os males. A escola não vai resolver a violência urbana, a escola não vai resolver a desigualdade social, a escola não vai resolver a violência de gênero. A escola é uma das instituições das sociedades modernas, com todos os seus problemas que as instituições das sociedades modernas têm. A escola também tem. E quem conviveu dentro de uma escola, todos nós passamos por escolas aqui para chegar até aqui, sabemos dos problemas que as escolas têm. Eu vivi durante 6 anos e meio, Camila, como docente de escola pública, e eu tive que separar aluno que estava dando canetada na jugular do outro colega, tirar um de cima do ventilador, dizer para o outro parar de meter a mão na bunda da colega. Todas essas questões que você está trazendo, eu lidei com isso diariamente durante 6 anos e meio. E sim, o que me parece que a gente tem que ter em mente, primeira questão e aí vou tentar trazer um pouco o assado para vocês, né, gente, que é políticas públicas da área de educação robustas. E aí já trago também a conversa com a Laura. Gente, o projeto de formação docente que a gente tem nesse país é uma piada. É um fracasso completo. Os docentes que estão atuando na rede pública de maneira geral são formados em uni-esquinas, naquelas universidades que vocês não gostariam de frequentar, naquelas faculdades, naqueles cursos que vocês fugiram e estão aqui, inclusive. Porque não há nenhuma política de valorização do ponto de vista robusto na história desse país, né? Tivemos alguns insights, governos do PT, sim, tiveram iniciativas muito interessantes, têm iniciativas mais interessantes do que outros governos, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista robusto, a frase do Darcy Ribeiro segue perfeita. É um projeto de fracasso a educação do nosso país. E dentro dessa universidade, Laura, você sabe tão bem quanto eu, que não há, dentro do curso de Ciências Sociais, dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na primeira formatura que eu tive a oportunidade de ser paraninfo aqui do curso de Ciências Sociais, quando eu cheguei lá no Salão de Atos, uma pessoa importante aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas falou assim, tu só tem licenciatura, né, Bernardo? Como se só ter licenciatura fosse... Atravessa a rua, pega a licenciatura e volta. Exatamente. Não bastasse essa frase no mesmo dia, olhem o BO que aconteceu, gente. Faltou daquelas capinhas que a gente veste lá, aquela roupa de palhaço que a gente bota lá, tem umas capinhas e tal, e aí faltou uma das capinhas porque a produtora viajou e faltou uma das capinhas. E aí tinha uma colega de outro curso que ia ficar sem a tal da capinha. Depois, sacanagem, né? Porque todo mundo com as capinhas lá, a colega não ia ficar sem a capinha. Aí, mandaram um motoboy lá, correria, vida louca lá para pegar a capinha. E aí, o cara tava vindo com a capinha e tal. E aí, a mesma pessoa, não bastasse a frase inicial que se dirigiu a mim, disse, não, gente, tá tudo certo, não precisa da capinha. É da licenciatura. A mesma pessoa. Uma pessoa importante no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, vejam, gente, não é à toa que a área da educação no Brasil está do jeito que está. Não é à toa
que na universidade nós temos uma completa desvalorização da formação de professores, tirando a faculdade de educação, que inclusive muitas pessoas dentro desse instituto olham e dizem, mas isso é coisa da Faced, né? Porque lá eles ficam recortando e colando coisinha, EVA e etc. Né? Isso está aqui dentro, está circulando aqui dentro esse discurso. E aí, Laura, eu aproveito para poder dialogar com o colega João também, para dizer, fazer um breve jabá, né? Temos aqui dentro do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o coletivo Sociologia Artesanal, que se dedica a pensar a interseção entre sociologia e educação, pensando em formação de professores de maneira geral, em especial para a área das ciências sociais. Estamos fazendo o que aqui, gente? Capinando um mato, brigando contra o contexto. Nós estamos aqui. O pessoal da banca do meu concurso resolveu me aprovar, agora lidem com isso, não é mesmo? Então vejam. Dito isso, gente, gostaria então de dizer, finalizar com a Camila aqui, Camila, que eu acho que tem um pouco disso, tá? Acho que políticas públicas robustas da área da educação, sempre lembrando que para resolver violência urbana ou violência escolar, não basta agir dentro da escola. Tem que agir nas comunidades, tem que fazer com que as pessoas tenham uma sociabilidade digna, dignidade no trabalho. Políticas robustas de formação docente envolvem exatamente o que você estava dizendo na sua crítica ao pé de meia licenciatura, Laura. Política de valorização da docência. Nós temos que dar dinheiro e tempo de vida para os professores que trabalham 60 horas em escolas e ganham 3, 4 mil reais. 60 horas. 3 turnos dando aula. 45, 46 períodos, horas-aula por semana. Enquanto nós não tivermos uma política que valorize, como nos institutos federais, e também fazendo um elogio da política existente, né? Como nos institutos federais, que o professor é doutor, de maneira geral, a professora é doutora, passa por um processo de seleção interessante, que os professores e as professoras trabalham 40 horas com dedicação exclusiva e ganham um salário equivalente ao início de carreira, pelo menos das universidades federais, que é um bom salário, quase de 2 dígitos. Enquanto não tivermos o modelo dos institutos federais, que me parece um modelo em colégios de aplicação, o modelo mais interessante que nós temos no Brasil para a educação básica, vigorando nas redes estaduais, nas redes municipais, não vai adiantar, Camila. A gente achar que o professor vai ficar apagando incêndio o tempo inteiro dentro da escola, porque não vai. O que ele vai fazer é tentar sobreviver, que nem está todo mundo tentando, lidando como dá. O João trouxe uma coisa bem interessante, João, que eu acho que é outra dimensão. Obrigado pela tua consideração. Acho que você foi num ponto bem importante também, que diz respeito, né, especialmente às políticas educacionais do estado de São Paulo e do estado do Paraná. Não à toa, né, gente, governado por um pessoal que gosta de cantar para pneu, né? Então, vejam, esses estados, eles estão propondo, João e colegas, justamente isso que você estava falando com relação àquilo que está sendo retornado, né, nos países nórdicos. Eu estava lendo hoje mesmo, João, veja que interessante, hoje mesmo uma reportagem, se não me engano, da BBC Brasil, exatamente como a respeito do que você estava dizendo no contexto da Suécia, que o pessoal está tirando as telas de sala de aula e trazendo de volta a vida analógica, gente. A Suíça é mágica. A Suécia. Suécia. Trazendo justamente, como você disse, a vida analógica, aquela que nós, da década de 80, eu pelo menos, né, fomos criados aprendendo, né? E aí, justamente nesse cenário, e para além disso, João, você pergunta, né, se isso é uma questão de malícia, né? Você usou esse termo, ou se isso é uma questão, sei lá, de economia de recursos, no sentido bem mercadológico. Me parece que é um pouco dos dois, tá? E é uma opinião pessoal. Me parece que é um pouco dos dois. E vai além, tá, João? O que nós temos no Brasil, eu acabei de assistir o professor Fernando Cássio, há 1 mês e meio lá na USP, falando sobre isso, uma pesquisa muito robusta, com dados bem interessantes, levantamento que ele está produzindo junto com o seu grupo de pesquisa, a respeito do processo de militarização das escolas no Brasil. Então, juntamente com esse processo de colocar plataformização da educação, que resume isso que você está dizendo, né? Muitas telas, muita inteligência artificial, aulas prontas, apostilas compradas de grandes empresas educacionais, como a colega Gabriela tinha falado algumas vezes na sua fala. Junto com isso, nós temos, ao mesmo tempo, um processo de militarização de um conjunto de escolas públicas nas mais variadas regiões do país, e pasmem, gente, inclusive em governos que se dizem de esquerda, como o governo da Bahia, que está militarizando um conjunto de escolas estaduais no interior do seu estado. João, que me parece que tem a ver, sim, com um processo de diminuição do tamanho do Estado,
né, de retirada do Estado no que diz respeito às políticas educacionais, que a gente está vendo, né, que é uma política desse pessoal que eu já ressaltei algumas vezes, e que também tem, certamente, uma política de perseguição ideológica também, que você chama de malícia, eu vou chamar de perseguição ideológica, na medida em quando você traz uma apostila pronta, quando você traz uma plataformização dos processos pedagógicos, quando você traz num cenário de coerção da sala de aula, com câmeras, com policiais atuando como gestores de escolas, no processo de militarização, etc., etc., você coíbe a autonomia pedagógica e você coíbe, de fato, a possibilidade de uma educação emancipadora. Então, me parece que é um pouco dos dois que você bem destacou na sua fala. Vereador, só trazer o celular mais para perto para... Não. Eu fiz algumas anotações aqui. O professor já contemplou muito do que eu não conseguiria falar, mas gostaria. Mas eu vou dar um destaque até mais porque a Laura comentou, porque é a parte que mais me engloba, né? Eu fiz. Primeiro, é uma relação que no Brasil existe e que eu vejo que alguns países nórdicos com quem eu tive contato de pessoas que foram morar, trabalhar lá, eles têm essa relação diferenciada do ensino e do trabalho. Para começar, aqui no Brasil se vende a história do que o que tu aprende, o ensino que tu busca, a educação que tu busca é voltada para o que tu vai fazer no trabalho. Tu vai trabalhar com o quê? E eu sempre fui um obcecado por aprender, assim, qualquer ofício que surge, assim, eu lembro que eu estava fazendo uma reforma lá em casa e eu vi o senhor que estava fazendo, eu, cara, me ensina a virar massa. Eu quero aprender. E eu vi que ele ficou meio assim, quê? Não, me mostra qual é a mistura, como é que faz. Porque são artes, são ofícios, né? E tudo bem que tu busque isso também como sustento, a te estabilizar. Mas e depois? Estabilizou, agora eu sou isso. E não, a mente é uma constante expansão. Se daqui a pouco eu resolver fazer geografia, porque eu quis, cara. Eu quis continuar no que eu estou trabalhando, seguir com audiovisual, mas me deu vontade de estudar geografia, porque ninguém vai me tirar aquilo ali mais. É uma coisa que no Brasil a gente tem que, aos poucos, e é o desafio das gerações, de desmistificando, que o ensino ele tem que naturalmente ser voltado para algo que vai ser remunerado depois. E a mesma coisa para o trabalho. Por exemplo, eu sou do Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul. No Rio Grande do Sul, os corpos de bombeiros são militares ou voluntários. E é o grande percentual de quartéis de voluntários. E as pessoas me perguntam, mas e tu não recebe? Não. Tá, então por que tu... Porque é uma coisa que eu quis saber. Eu fui fazer um curso porque ninguém vai me tirar aquilo. Depois de terminar, quer continuar com a gente prestando esse trabalho? Não é um trabalho remunerado. Não me faz falta aquele tempo que eu estou naquele dia lá dedicando. E eu colaboro para a sociedade. Quando eu estou construindo alguma coisa na minha casa, tudo é trabalho. Uma dona de casa, uma mãe que fica... Tudo isso é trabalho. E a gente tem que aprender a sustentar cada vez mais. Que não, assim como o ensino não pode ser voltado simplesmente para aquilo que vai ser remunerado, nem todo trabalho é somente aquele trabalho que é remunerado. Se a gente conseguir ter essa concepção, a gente já consegue mudar aos pouquinhos muita coisa na relação do ensino e do trabalho. Tem uma frase de um técnico argentino que ele foi muito bem numa Copa do Mundo e ele citou um técnico do Grêmio que disse assim, nem sempre quem joga melhor é quem ganha o jogo. Ganha quem ocupa melhor os espaços do campo. Ganha quem ocupa os espaços melhor do campo. E nisso, como político, né, a gente tem que entender que a gente somos agentes do nosso tempo e de um tabuleiro. A gente não escolhe em que casa a gente entra no jogo. Em que casa desse tabuleiro a gente vai entrar. Quando a gente faz esse debate profundo sobre a educação emancipadora, técnica ou não, a gente já consegue criar um diagnóstico. Mas o nosso mundo real ele está onde? Em que parte até chegar nesse nosso objetivo, em que local estamos? Estamos numa guerra, no enfrentamento com aqueles que querem fazer o contrário. Como tu citou alguns pequenos avanços, mas daqui a pouco a gente toma um rebote de novo e volta 3 casas no tabuleiro. Retrocede 4, 5 casas no tabuleiro. E aí a política, ela é a ciência do possível. Onde estou e o que no meu tempo, na minha atuação, eu vou conseguir fazer para
andar mais algumas peças. A gente consegue sentar aqui entre nós, que temos uma corrente de pensamento próxima, e identificar. Mas a gente tem que saber onde estamos lá, e aí aqueles que estão lá na política, tentando aos poucos ganhar 1 milímetro. Eu tive a oportunidade de votar contra, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, as escolas cívico-militares em Porto Alegre. Tive essa oportunidade, eu pensei, olha que compromisso histórico, que é a gente saber, mas quer dizer que eu simplesmente segurei para não tomar um gol, né? Não foi um avanço, foi o evitar de um retrocesso. Assim como perdemos agora, ontem, uma votação em que a Secretaria de Educação vai poder escolher quem ela quer de diretor ou não, eliminando o processo participativo da comunidade nas eleições. Perdemos. É uma guerra, gente. Um dia tu toma um gol e na política a gente vai ter essas constantes derrotas. Né? O que eu percebo que é um desafio nosso é tentar chegar na grande população, encurtando o distanciamento do diálogo, do que tem de teórico aqui, do que tem de real nas comunidades que talvez não consigam assimilar o que a gente quer falar. Para quantos num ônibus lotado um discurso que está sendo falado aqui por nós seria compreendido em sua plenitude ou quase? Então esse é um desafio que a gente tem, porque às vezes a gente tem que chegar lá no tabuleiro do que a pessoa teve de conhecimento e buscar ela muitas casas antes. A gente consegue chegar aqui e produzir esse diálogo, ter essa compreensão, mas muitas vezes a gente tem que modular, o papel da política também é esse, é modular o discurso para que ele fique um pouco mais compreensível para quem não teve essa oportunidade que a gente teve. Como eu contei da minha experiência pessoal, que eu quase fiquei pelo caminho, mas felizmente consegui de alguma forma alcançar o mundo acadêmico, mas muitas vezes a gente não consegue, e cabe aos políticos, parlamentares e também reproduzir isso, que a gente precisa facilitar esse discurso. Quantos políticos às vezes não conseguem se eleger com muitas boas ideias porque não conseguem trazer para a realidade do dia a dia da população algo que ela compreenda. E por isso que muitas vezes populistas de ambos os lados ganham de lavada, porque eles chegam lá e falam uma frase de impacto que fica mais compreensível para quem está na ponta no dia a dia e não consegue, não tem tempo, não tem condição financeira de entender um pouco mais a parte teórica e acadêmica da pedagogia. Volto para o início que eu comentei ali, sobre o que a gente pode reproduzir também para os nossos pares. É que a política ela precisa ter estratégia. Não basta ter a melhor ideia. Não basta saber exatamente ou muito próximo do que seria melhor. Não basta jogar melhor. Tem que saber ganhar o jogo. E aí parte da gente também saber explicar para os nossos como é que é uma comissão por qual passa um projeto de lei, quanto que é uma maioria simples, uma maioria qualificada, de que esfera é aquela ali, se é municipal, estadual ou federal, para que a gente consiga aos poucos fazer a população entender que não basta chegar lá, vocês entraram e não resolveram nada, mas entramos com quem? Com um chefe de executivo que tinha algum alinhamento com a gente, mas na prática tinha um parlamento que era totalmente contrário, e aí... Não, mas ele é o maior, ele manda em tudo, não. Chega lá, as suas ideias, o teu conjunto de melhorias que tu gostaria de buscar para a tua população não vão ser alcançados. Um exemplo desse desmonte que está sendo feito, dessa disputa de espaço que a gente tem, e é a parte também do novo ensino médio, é que ele suprime da base curricular elementos teóricos da sociologia, da filosofia, e ele ocupa aquele espaço com uma parte técnica, laboral, profissional, enquanto outros de escolas particulares, de faculdades particulares, não vão passar por essa divisão, esse fatiamento. E ao fazer isso, tu está mais ou menos dizendo quem é que vai ser o chefe, o patrão, e quem é que vai ser o funcionário. E está todo mundo convencido de que é o legal. Por quê? Porque nas classes mais populares, nas camadas mais humildes, eles entendem que aquilo ali vai melhorar a vida econômica deles, porque o filho vai ter um trabalho quanto antes. Sem entender que é uma reprodução contínua de um sistema onde eles vão ser sempre
o funcionário, eles não chegariam a ter o conhecimento para ser um gestor acima dessas camadas mais populares. Se fosse algum exemplo de ensino integral, de um ensino médio em que tu não fatigue, tu não ocupe e suprima os espaços, como era o ensino politécnico na União Soviética, em que tu soma, tu agrega aquele conhecimento, tu mantém a parte da escolarização, da educação, da parte teórica, da parte das ciências e soma num outro turno uma parte mais técnica e profissional que pode ser usada tanto no serviço público quanto no serviço privado. O nosso mundo é esse, queiram ou não, até a gente conseguir mudar, que seria uma soma, seria algo muito diferente do que tu fatiar e prejudicar as camadas mais humildes, suprimindo delas um ensino, uma escolarização para transformar eles em meros trabalhadores das elites. Quer passar para a Gabriela primeiro? Certo. Gabi, vou só ligar o som aqui. Se puder testar aí para nós. Só... Tá me ouvindo, amigo? Sim, pode falar. Tá bom. Nossa, eu me senti muito representada pela fala dos dois colegas. E aí, lá vai eu, né? Cadelinha da Luciana. Leiam o livro dela sobre o desmonte das políticas públicas, que traz muito tudo isso que está sendo pautado ali na mesa, que o Yuri acabou de falar. Esses recortes, né, do que foi o impacto também do governo Bolsonaro e o quanto isso hoje está sendo impactado na vida da gente, né? E aí, eu fiz até aqui, eu coloquei alguns pontos para não esquecer, porque eu acho que é muito relevante falar sobre a questão da educação dos jovens, educação de jovens e adultos. A gente tem, infelizmente, né, uma grande parte dos municípios tem centralizado o serviço educacional de EJA. E aí eu vou pegar também a minha experiência aqui em Sapucaia do Sul, porque enquanto vereadora nós fizemos um embate muito duro aqui na cidade, porque a primeira coisa que foi feito foi reduzir as turmas das EJAs e colocadas todas em áreas centrais, o que dificultou muito com que a população que mora na periferia, a mãe, o pai que chega tarde, para que conseguisse acessar a escola. Então, eu acho que a gente também tem que fazer e eu acho que o Yuri trouxe muito bem isso, o nosso campo tem a obrigação de estar aonde o problema público existe e também trazer a demanda da população brasileira como um todo. E dentro das periferias, nós temos cada vez mais o distanciamento da educação. A EJA é uma porta, assim, é uma política extremamente importante para a redução das desigualdades, só que, infelizmente, tem vários gargalos que precisam ser falados. O primeiro deles é que o que eu vou fazer com o meu filho depois das 19 horas se eu não tenho como deixar, eu não tenho rede de apoio? A gente viu essa realidade, a gente vê essa realidade. A gente conversa com as mulheres, né? Eu trabalhei muito com mulheres vítimas de violência doméstica e a grande parte delas, quando a gente fala, né, que a educação é o poder das mulheres, uma frase tão famosa aí da Malala, quando a gente tenta incentivar essas mulheres a ingressar no mercado de trabalho, mas também começar na EJA, a primeira coisa que a gente tem é que não há uma rede de apoio. Então, nós, do campo de públicas, a gente também tem que pensar essas alternativas e eu, enquanto vereadora, fiz algumas proposições, inclusive para que a gente criasse salas de acolhimento noturno para que as mães e os pais pudessem deixar os seus filhos para que houvesse alimentação adequada, cuidado para essas crianças, para a gente fomentar a participação dessa comunidade. E vamos lá, precisa de busca ativa, precisa de investimento para isso também. A gente tem um processo educacional bastante atrasado, digamos assim, né? Porque a gente vai ter que ir de casa em casa, bater lá e convencer, muitas vezes é o convencimento de que a educação é importante para a vida de um cidadão e de uma cidadã. E eu também queria trazer o recorte da população com deficiência. Infelizmente, e aí agora é uma crítica também às universidades, nós precisamos formar profissionais que estejam qualificados para lidar com
toda a pluralidade. E a gente tem dentro das escolas, infelizmente, a contratação de profissionais que chegam lá e, coitados, né, eles estão despreparados. Então, a gente também, eu acho que enquanto... e aí vem uma questão também do governo federal, das nossas cobranças que devem ser para que haja uma qualificação contínua dos profissionais. E eu acho que essa preparação, inclusive, a gente sabe, né, que muitos cursos têm as disciplinas de Libras. Por exemplo, eu, enquanto graduando, eu fiz a disciplina de Libras. E eu acredito que seja o mínimo, né? O mínimo do mínimo. Além disso, também quero trazer o recorte da evasão escolar. A nossa juventude, ela precisa trabalhar, ela precisa ajudar em casa. O pós-pandemia, o pós-enchente fez as pessoas ficarem cada vez mais necessitados de N coisas, e as demandas da vida acabam atravessando, e muitas vezes, né, há uma escolha entre trabalhar e estudar. E isso é muito triste quando tu tem um jovem de 14, 15 anos que não tem essa opção. Ele tem que trabalhar. E essa opção, ela tá muitas vezes enraizada no sistema capitalista que a gente tem, que diz que a gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só que a gente não fala também sobre o papel emancipador da escola, de trazer qualidade de vida, de trazer um senso crítico, de trazer felicidade, de trazer relações múltiplas dentro da escola. Então, muitos dos nossos jovens também perdem essa oportunidade. E aí eu não gosto de usar aquele termo nem. Na verdade, é sem emprego e sem oportunidade. Porque quando tu tá numa comunidade... Eu sempre trabalhei muito dentro de ocupações. Quem já pisou numa ocupação sabe que não tem saneamento. Como é que eu vou dizer para aquele adolescente que ele precisa ir para a escola porque ele tem que ler um livro, porque ele tem que isso, porque tem que aquilo, quando na porta da casa dele tem o traficante, que faz com que ele ganhe dinheiro muito mais rápido, né? Então, assim, toda essa desigualdade que existe, eu sei, e aí eu concordo com as falas, a escola, ela não pode ser, ela não pode ser abrigo de tudo, mas ali... o Estado está vendo aquele adolescente, está vendo aquela criança, que muitas vezes em casa a gente não está vendo. E eu acho que, vamos lá, o Felca fez o que ninguém de nós conseguiu fazer, né? A gente fez um congresso nacional trabalhar em prol das nossas crianças e adolescentes, falando sobre as redes sociais, que também traz um impacto muito grande. E quando o governo Lula traz a proibição dos celulares dentro da escola, eu acho que é uma medida muito importante, porque realmente acho que isso fez com que dificultasse ainda mais o trato dos professores com os alunos e até, né, para a questão de aprendizagem dos alunos. E uma outra questão também que eu acho que é importante, vou pegar o recorte da minha cidade. Gente, entrar numa universidade é de um privilégio. Lá na comunidade, a gurizada nem sabe o que é URGS, nem sabe o que é universidade, nem sabe o que é IFSU. Aqui na minha cidade, Sapucaia, a gente tem o IFSU Sapucaia, achavam que o IFSU era privado. Por quê? Porque ele é um campus que tu, olhando de fora para dentro, ele é limpo, ele tem árvores, ele tem uma quadra. Gente, as pessoas internalizaram isso como se o que fosse público tem que ser precarizado, tem que ser destruído, tem que ser sujo, muito pelo contrário. Então, assim, a gente aqui, eu acho que o campo de públicas também tem essa responsabilidade com a periferia de mostrar para aquela gurizada que é possível sim entrar numa universidade. E volto para a questão da política nacional de assistência estudantil. A gente precisa lutar para cada vez mais ter qualidade nessa política para que a gente garanta a permanência dos alunos dentro da escola. Sapucaia do Sul, por exemplo, enquanto vereadora, o meu maior sonho vai ser o dia que a gente tiver um cursinho pré-ENEM, pré-vestibular, porque infelizmente na educação brasileira existe esse degrau que é muito desigual. Para acessar uma universidade, infelizmente a gente tem precisado utilizar de cursinhos e é uma forma que a gente encontrou de tentar minimizar, né, essa desigualdade educacional. Então aqui na minha cidade, por exemplo, nós não temos um cursinho. Então isso também mostra, o cursinho fica em Porto Alegre, fica em Canoas, nos grandes centros, isso tudo dificulta, o transporte público é difícil, é caro, então tudo isso também faz com que o filho do trabalhador e o filho da trabalhadora fique cada vez mais longe da universidade. Última coisa também que eu queria pontuar, a questão da saúde mental.
Tá todo mundo sobrecarregado. A gente tem vários índices, até estava dando uma pesquisada aqui, a questão do burnout, né? Todo mundo tem tido muitas crises de ansiedade e cada vez mais a gente tem sido alvo, né, dessas doenças, dessas síndromes, porque a gente está cada vez mais sendo cobrado o tempo todo por respostas. E eu acho que também foi falado sobre a questão de eleições de diretores. Eu acho que esse é um debate crucial também dentro dos municípios. Volto para o meu município. Aqui quem decide as direções das escolas é o prefeito, é uma indicação. Quando tu chega numa escola, é omisso, ninguém fala sobre o teto que está quebrado, sobre o ar-condicionado que não funciona, sobre o banheiro que está sem pia. Todo mundo negligencia, porque tem que manter as aparências para manter aquele governo. Então, se eu pudesse também trazer um conselho para vocês, participem dos conselhos municipais de educação, porque isso é um instrumento de política pública, deliberativo, consultivo, que vocês têm total qualidade para estar nesses espaços. E um último, que eu acho que é muito, muito, muito bacana, que eu li também no livro da Luciana sobre desmonte de políticas públicas, que é a questão da alimentação. Não tem como a gente falar de educação sem falar de alimentação. A gente tem, infelizmente, a insegurança alimentar muito frequente. Quantas e quantas crianças vão para a escola hoje porque vão comer? Essa é a realidade, lamentavelmente, mas essa é. Lá elas vão encontrar alimentação que em casa elas não têm. E lembrem, né, tem o período de férias, que também é uma demanda, que muitas delas não vão ter aquele arroz, feijão e a carne sem ser na escola. Fico aqui, eu trago várias reflexões, eu acho que a educação tem vários gargalos, e se eu pudesse reforçar um deles, é a questão, sim, da inclusão. Nós não podemos falar alunos de inclusão, são todos alunos. Cada aluno tem a sua particularidade, nós precisamos garantir apoio para aqueles que mais precisam. As crianças cada dia mais estão, graças à ciência, graças às nossas campanhas educativas, os pais estão levando as crianças ao médico e tendo diagnósticos. E o Estado tem que garantir que haja, sim, proteção a essas crianças. Eu trouxe todos esses recortes porque eu acho que a educação passa por tudo isso e ela é tão importante, ela é tão relevante na nossa construção social. A gente viu aí, a gente está passando por um momento tão caótico no nosso país e defender educação e defender cultura tem sido resistência, tem sido dureza, mas eu acredito muito que esse é o caminho, na verdade, é o melhor caminho. Tá bom? Um beijo e obrigada novamente. Vou passar a palavra então para a prof. Luciana, só deixar ele perto para cá, para conseguir escutar aqui o nosso microfone. Tá. Eu vou só fazer um comentário até em relação à pergunta do João, que já saiu, né? Mas, assim, em termos de políticas públicas, o que ele pergunta é por que muitas vezes nas políticas públicas são escolhidos instrumentos que não vão gerar os resultados que as pessoas que estão escolhendo desejam. E o Yuri explicou isso, né? Como é que uma decisão é tomada ao ponto de você escolher uma coisa que não vai gerar aquilo que você quer que aconteça. Então, Gabriela também colocou isso, e o que a gente sabe, e já foi comentado aqui empiricamente, é que, mesmo que a gente saiba, e é óbvio que as pessoas sabiam, gente, que a retirada do caderno, a retirada da escrita iria ter um efeito em termos de habilidades motoras e cognitivas, que foi exatamente o que aconteceu. Nós sabíamos disso, as arenas especialistas sabiam disso. Só que essa não é a única fonte informacional da decisão da política pública. O Yuri explicou como é que acontece a questão da decisão política, e Gabriela, no início da primeira fala dela, disse que muitas vezes formulam políticas públicas sem saber o que está acontecendo ali, sem conhecer o problema e sem saber como resolve, né? Então, pessoal, nós estamos já tendo um esvaziamento, que em questão de horário, né? Mas eu acho que vou abrir para mais algumas perguntas para quem tiver, daí a gente dá uma evitada no tempo. Por favor. Oi, boa noite. Eu não sou ainda URGS, eu estou também sou do PPGD de políticas públicas lá, no doutorado em políticas públicas. E eu queria falar, é Sabrina, né? Eu não sei, Luciana, é a da tela? Não, Gabriela. Gabriela, a minha pesquisa é em conselhos de políticas públicas, né? Conselho de Direitos.
E a gente conseguiu uma coisa que, através de um movimento muito grande, o Rio Grande do Sul conseguiu fazer uma coisa muito legal, que o Instituto de Cotas foi criado para garantir direitos humanos. Acho que vocês todos devem saber. E o Rio Grande do Sul conseguiu, há 4 anos atrás, fazer que esse Instituto de Cotas fosse utilizado para privar crianças com deficiência, a acesso à sala de aula. As escolas privadas estavam negando matrículas a autistas, a PCDs. Ou seja, eles conseguiram fazer que garantia de direitos fosse para garantir capital. Conseguiu fazer isso. Eu sou ativista também, sou mãe de 2 PCDs, 2 autistas. A gente se organizou e fomos para cima dos conselhos de políticas públicas da educação. Conseguimos, esse ano, através de muita militância, derrubar isso aí. Hoje, não temos mais cotas. Hoje, todos têm acesso livre. E aí, o que é mais absurdo é que o próprio judiciário estava decidindo a favor do parecer que era inconstitucional. A gente estava, e aí a minha área do direito, a gente estava tendo que entrar junto com o Ministério Público, entrar com o Madinha, entrar para poder derrubar. E dentro do Legislativo do Gaúcho não estava cedendo. Foi através do Conselho, através dos grupos de pais, através de toda aquela chatice, aquela movimentação toda que a gente conseguiu fazer que hoje as crianças consigam. Claro, e aí tem outras questões que nós temos que garantir salas de recurso, monitoria, ter toda aquela parafernália que vocês já devem saber, mas foi através dos conselhos de direitos. Então, assim, tu falaste anteriormente, e eu concordo, se tem alguma arena de política pública que todo mundo que fala é conselho. Vão para o Conselho das Pessoas com Deficiência, vão para o Conselho dos Idosos, Conselho das Mulheres, mas vão descobrir o que é essa arena. Porque ali é uma arena, ali tu conhece, como eu falei anteriormente, a minha área, né, de casa são os autistas, mas eu não conheço os deficientes visuais. Conheço sim, né? Mas na minha casa não tenho. Não tenho deficientes auditivos. Vocês viram as bolas que colocaram no centro de Porto Alegre? As pessoas, os deficientes visuais, não conseguiam fazer o pêndulo para poder andar. O piso tátil só está de um lado do centro de Porto Alegre. Tu não consegue acessar o outro lado. A gente está fazendo parecer para mostrar para o legislativo para derrubar aquilo dali. Só que nós temos alguma coisa. Quanto foi gasto para fazer aquelas bolas? Quem fez aquele planejamento? A hora do trabalhador. Agora tira, coloca onde essas bolas? E detalhe, isso tudo tá. Existe uma ordem jurídica que isso tem que ser feito. A gente tem que anular essas decisões. Mas não tem conselhos, nossos conselhos de direitos, e aí não é só do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul, mas do país como um todo, eles são esvaziados. Então, já que vocês são acadêmicos, desculpa, professora, por favor, vão lá, sentam no fundo, olhem e ouçam o que as pessoas estão falando, porque é só dali que a gente consegue acessar os outros seus poderes. É muito dinâmico, mas estrutura isso aí. Eu só peguei a deixa de vocês, não foi uma pergunta, mas foi um lançamento aí. Obrigada. Posso fazer um breve comentário sobre Por favor. Como é teu nome mesmo? Fabiana, e muitas vezes a gente tem uma decisão rápida para tomar ali, não vai ser amplamente discutido, e pesa sim, porque tu vê que o parecer está favorável, porque o conselho deu parecer favorável. Então rola uma confiança já na... Mas a gente pode anular, inclusive. Sim, os conselhos, porque tem 30 dias, né? A gente pode anular. Se o legislativo faz uma decisão, claro, se esse conselho estiver válido, né? E aí a gente pode anular. Não, vocês não podem. Nós queremos passar algumas coisas aqui na prefeitura aqui de Porto Alegre e a gente está anulando. Coisa de PCD. Anulando, não pode. E se eles forçarem, aí o MP tem que entrar junto. E aí se não entra junto, porque existe essa... o conselho tem um valor consultivo e validação. A nossa Constituição Cidadã ela é chamada assim, não só pelo sufrágio, mas também pelos conselhos. Só que ninguém faz. Né? As associações de pais e mestres. Pô, cadê? Cadê as associações de pais e mestres? Cadê os conselhos dentro da sala de aula? Aqui tem um que é muito vivo aqui em Porto Alegre, que é da escola João alguma coisa. Mas tá todo mundo louco por causa da escola do João, essa história. Por quê? Porque eles estão em cima. Alguém mais alguma consideração? Por favor. Sobre
verdade, quero só dizer que é sempre um deleite escutar o professor Bernardo, educação. E aí, escutando a colega aqui, tem uma frase que eu acho sensacional, que ela diz assim: sejamos realistas, planejemos milagre. E é tipo isso. E essa frase também, ela é uma frase que às vezes eu penso muito quando a gente pensa em educação, né? A escola... Ai, achei que era pra mim. Gente, ganhei o telefone. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu sou das ciências sociais, eu sou da licenciatura. E eu acho que, às vezes, claro que eu sei muito pouco sobre políticas públicas, me arrisquei a pegar algumas cadeiras, mas eu acho que o que eu aprendi das políticas públicas é uma coisa tão sensacional, que ela situar a representatividade que a gente tem dentro das câmaras, então, né, dentro da política, e, ao mesmo tempo, dentro das representações, a gente entender que as mesmas políticas públicas que a gente usa também são feitas por políticos que não usam. Eles fazem as políticas que eles mesmos não vão usar. Então, eu acho que esse foi o grande ensinamento que eu tive das políticas públicas. E também só mais uma consideração, indicação do professor Bernardo e do professor Virgínio, que eles indicaram uma leitura, Maria Teresa Esteban, se eu não me engano o nome da mulher, e ela é sensacional, porque ela faz uma pesquisa na questão das dificuldades, né? Então, sei lá, a criança entra na primeira série, a criança tem dificuldade em aprendizagem. A questão que a gente estava trazendo antes, que era sobre laudos, né? A criança tem problema de aprendizagem. Tenta achar um CID para a criança. E aí, quando essa mulher começa a fazer a pesquisa, ela deixa muito claro para a gente, de uma maneira muito sensacional, que, na verdade, todas as dificuldades que as crianças encontram, crianças e jovens que encontram, e a gente pode estender até para o EJA, na verdade, são desigualdades. Na verdade, não são dificuldades. As crianças, os jovens, e seja lá quem for, que entrar dentro de uma sala de aula, eles não têm dificuldades. Eles carregam uma série de desigualdades dentro da vida deles, que faz com que talvez eles não entendam algum pronunciamento, alguma maneira de falar. E aí o professor Bernardo trouxe de uma maneira muito sensacional durante toda a cadeira que eu fiz com ele, e por isso eu fiz questão de ressaltar, porque ele trazia uma questão da educação popular, né? A educação popular. Poxa, a educação popular é um negócio que nos destrói desde quando a gente entra na universidade. A gente está aqui falando só do acesso, das dificuldades, então, de chegar na universidade de mulheres que têm filhos, a gente está falando dessas dificuldades. Mas e quando a gente entra aqui dentro? A maneira como os professores nos tratam. E o professor Bernardo é uma exceção. Eu já estou no final do curso das Ciências Sociais e o professor Bernardo é uma exceção. Então, assim, é uma série de coisas, porque a gente está aqui daqui a pouco debatendo sobre como chegar. Então, claro, né, que nem eu disse, eu não entendo nada de política, claro, entendo das ciências políticas, mas como aplicada, não tanto. Mas eu penso assim, a gente está aqui falando que, de repente, a gente tem que chegar em algum pleito, alguma coisa, e falar de uma forma que as pessoas nos entendam. Mas é isso que as ciências sociais faz o tempo inteiro, porque a gente vem de um lugar onde não tem uma forma rebuscada de se falar, a gente acessa um lugar onde formatam a nossa cabeça e colocam toda essa forma bonita de falar, e a gente tem que voltar para dentro da sala de aula e pegar aquela toda coisa rebuscada que a gente teve que se formatar e transformar de novo num negócio popular. Eu achei sensacional quando eu descobri que o Bourdieu, talvez os colegas conheçam, não sei se o pessoal das ciências sociais, para me dar um apoio, eu acho que foi embora. Mas tem um cara que é o Bourdieu, tá? O cara é sensacional. Aí o cara fala sobre os campos, aquilo que a gente estava falando então, de que existem as disputas dos campos, né? Eu, por estar dentro da educação, o pessoal da política. Só que é extremamente importante a gente entender que a gente só se sente à vontade e confiante com aquilo que a gente conhece. E a gente não vai conseguir levar eu estava me perdendo do Bourdieu. E aí esse Bourdieu, ele é um cara que só quem pegar não precisa nem pegar um livro dele para ler. Se o cara pegar um artigo dele para ler, o bagulho funde a cabeça da gente. E aí eu fui olhar uma entrevista que ele estava dando.
E o cara é sensacional. Ele fala de uma maneira fácil, ele faz com que tu entenda toda aquela monte de teoria que ele escreveu de uma forma muito difícil, falando. Ele é sensacional, ele é didático, ele é humano. Porque ele beira alguma coisa que não seja humana. Mas aí o que ele explica quando a gente vai perguntar, né? De tipo assim, pô, por que eu não consigo ler o cara e eu consigo escutar ele e entender ele super bem? E aí ele diz que dentro desse campo da universidade, se a gente não escreve extremamente difícil, tu não tem o ilúsio, que é do campo dele, né? Que a gente não tem essa coisa do respeito, da legitimidade. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o grande segredo todo da universidade é isso, é o cara vir para cá, ser formatado dentro de uma linguagem super, ultra, mega difícil, que é importante, não desmerecendo a teoria, porque eu acho que a gente precisa conhecer profundamente todas as teorias, inclusive para que a gente use conceitos não de maneira, enfim, sem ter o conhecimento para que são esses conceitos. Eu acho super importante, mas de uma certa forma, eu acho que a educação popular, ela vem muito antes, sabe? Ela vem no âmago da pessoa. E outra, né, também. E aí, só para dar uma dica para o professor Bernardo, porque, na real, foi na cadeira dele que a gente estava aprendendo, então, sobre essa coisa de tu ir para a sala de aula e tu tentar ter uma educação mais popular com as crianças, para fazer com que eles entendam, então, os conceitos que a gente quer passar, sabe? E foi numa aula dessas que eu me arrisquei a fazer no PIBID, inclusive, que eu me dei por conta de que a gente não consegue fazer uma educação popular se a gente não dominar extremamente aquilo que a gente está ensinando. E aí entra mais uma vez essa coisa do... Só para concluir, só para gente... E só para dizer, então, que essa coisa entra também essa coisa da carga horária dos professores, que não existe como tu aprofundar e dominar para que tu ensine de uma maneira mais... É isso. Desculpa. Gente, acho que nós estamos chegando ao final e gostaria de dar aqui pelo menos uns 3 minutos para cada um dos convidados da mesa, para a Gabi também, para uma consideração final, e aí depois nós queremos dar alguns recados antes de encerrar. Então, acho que podemos começar ali pelo começo. Gente, mas é agradecer mesmo a oportunidade de diálogo com pessoas que eu não tenho contato aqui, né, no Instituto, me colocar à disposição, né, para trocas, para compartilhamentos, né, para divergirmos democraticamente, que eu acho que é assim que se constrói, né, uma sociedade mais interessante, né? E dizer, né, Laura, Sabrina e colegas demais que tiverem em algum momento o desejo de estar em sala de aula, que somos nós, professores, que como eu, lá no momento em que vivíamos na pátria educadora, tinha que explicar para crianças de 10, 11, 12 anos que iam todos os dias com 2 graus no Rio Grande do Sul com chinelo de dedo e o mesmo moletom, por que a pátria educadora fazia que a escola dele não tivesse sequer um ventilador no verão ou uma climatização durante o inverno. Então, gente, a luta ela é bem profunda. Obrigado, viu? Adorei tua frase ali, que é: sejamos realistas, planejamos o milagre. Ela sintetizou mais ou menos o que eu tentei antes explicar do desafio que é, no campo político, a gente entender o agente do tempo, o agente da história que a gente é, na busca daquele objetivo, né? Se de 0 a 100 a gente pegar com 20 e entregar com 25, teremos cumprido o nosso papel histórico dentro desses desafios e da importância que é colaborar com a nossa geração. Vou fazer aqui um adendo, é impossível não citar, né? O PDT, o próprio Leonel Brizola, que lá nos anos 50, ele já imaginava uma educação mais completa, ele já imaginava os CIEPs que ele só foi conseguir entregar nos anos 80 e 90. Mas o desafio dele naquele momento, o agente do tempo que ele era naquele momento, era alfabetizar uma população, que naquele momento era 50% de analfabetos, e 15 anos depois, já com a Gabi tá ali, ela falou das mais de 6 mil escolas,
6.302. Eu gosto desse número redondo, que é 6.302, para não esquecer do trabalho que ele entregou de alfabetização de uma população. É claro que ele sabia que era pouco, mas ele sabia que ele era um agente do tempo que naquele momento precisava alfabetizar aquela população. Voltou depois de 15 anos de exílio. Para quem não sabe, sábado completou os 46 anos do retorno do Brizola do exílio. O brasileiro que ficou 15 anos fora do Brasil, sendo o brasileiro que mais ficou tempo no exílio durante uma ditadura militar. E ele voltou e conseguiu depois criar o CIEPS, que esse ano comemorou 40 anos. E naquele momento o desafio já era outro. Ele já tinha pego um outro Brasil com resquícios do que ele tinha deixado, apesar de ter passado por 21 anos de uma nefasta ditadura. Então eu encerro aqui lembrando de um trecho de um debate em 94, em que o Fernando Henrique, sociólogo respeitadíssimo, um fidalgo da esquerda, centro-esquerda, social-democrata, pergunta para o Brizola sobre o custo. As tuas ideias são muito boas, mas eu vi aqui um custo de tantos $1.000, um custo de não sei tanto, e o Brizola, sabendo que não é custo, que era investimento, que ele poderia destrinchar o assunto de uma forma mais... Ele cita o salário dos professores, os vencimentos, e ele termina com uma frase que até hoje eu adoro, que ele quebra no meio, o Fernando Henrique, naquele contexto. Tu fala que é caro, mas caro mesmo é a ignorância. Muito obrigado. Tá. Então nós vamos fechar então. Gabi, também 3 minutos aí para finalizar, e depois então finalizamos com a prof. Luciana. Estão me ouvindo? Show! Gente, eu tô muito mais feliz e contente. Claro, ontem foi um dia muito, muito, muito especial em estar aqui falando junto com a Manuela, junto com a Bruna, junto com todos vocês, mas eu confesso que hoje me toca mais, porque eu sempre estudei em escola pública, eu sempre prezei por essa luta que é tão árdua da defesa, né, da educação como emancipadora. Tudo isso que o Yuri falou são defesas históricas do nosso partido, do PDT, e que bom que vocês estão reconhecendo isso, estão sendo críticos às políticas públicas também, quando elas não são feitas da forma com que deveriam. E aí eu queria até pontuar ali para Fabiana. Fabiana, a gente, enquanto movimento social, tem um papel crucial para levar com que essas políticas públicas estejam na agenda pública. A gente tem que tensionar isso. Inclusive, recentemente, aqui na minha cidade, nós, sociedade civil, criamos, fizemos a Semana da Pessoa com Deficiência. Foram 3 dias construídos por 2 associações do município que não receberam R$1 da prefeitura. Por que eu estou trazendo isso? Nós tivemos que tensionar para que fosse falado sobre essa demanda que ainda é tão invisibilizada e que precisa tanto do nosso protagonismo lutando para que essas crianças, esses adolescentes e as pessoas com deficiência, elas também são pessoas negras, são pessoas LGBTs, elas envelhecem, elas precisam de infraestrutura, saneamento. Então a gente está falando, infelizmente, eu acredito que entre todas as populações, talvez uma das que mais sejam invisibilizadas hoje seja a população com deficiência, e cabe a nós do campo de públicas também trazer essa luta. Eu agradeço muito o espaço, o centro acadêmico me enche de orgulho, muito, 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 muito. Eu acho que eu até vou ter que fazer doutorado agora para ficar mais tempo, e agradeço muito a oportunidade, muito obrigada mesmo, e desculpem não estar aí de forma presencial, mas muito em breve a gente vai se encontrar. Galera, me sigam aí na rede social, Gabriela Ortiz, e vamos trocar ideia, porque tudo isso aí é construção de movimento, é construção de ideia, é construção de participação social. E eu também quero trazer aqui, nós temos os conselhos estaduais também, o COIPED é o Conselho da Pessoa com Deficiência do Estado. Vamos partir para esse protagonismo que é tão necessário. Muito obrigada pelo espaço, um beijo e até a próxima. Obrigado, Gabi. Então vamos finalizar agora com a prof. Luciana, por favor, suas considerações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter ouvido os colegas da mesa, poder ouvir Gabriela mais uma vez. Parabenizo o Centro Acadêmico pelo evento todo, que está sendo um sucesso.
E finalizo pensando, né, que eu acredito que vocês já tenham visto isso ontem e hoje, vão ver nos outros dias, que não basta a gente ter políticas públicas, nós temos políticas públicas, nós tivemos políticas públicas e nós temos um monte de políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas que tenham qualidade, políticas públicas que sejam emancipadoras. E o nosso curso, ele proporciona as ferramentas para a gente poder trabalhar nesse sentido. Essa é a linha do curso de políticas públicas dentro das ciências sociais, que é a nossa linha, né? Então, eu fico feliz de ver que nós estamos próximos desse caminho e nós temos essa preocupação com isso, né? Então, eu tenho muita confiança, eu sempre digo isso nas formaturas, né? Eu tenho muita confiança no nosso campo e em todas as pessoas formadas e, mais uma vez, temos aqui Gabriela Ortiz para mostrar tudo que a gente pode ser, né? Obrigada. Eu gostaria, então, de chamar a Gabriele e a Manuela. Pode ser o Gabriel também, o Vitor, o Lendecker, que são o pessoal da nossa gestão, a Luísa aqui também. E vamos fazer uma... Cibele, desculpa. Então, nós gostaríamos de entregar uma lembrancinha para os nossos convidados e também tirar uma foto. Pode começar aí, pela prof. Não vai faltar? Não. Que ironia do Que ironia do destino, Gabriel, que foi contrário. Gabi vai aparecer na foto, cara. Ai, sim, eu tô aqui. Se arruma, Gabi. Tá, peraí. Ah, tá Tá. aparecendo? A Gabi tá aparecendo. Agora vem todo mundo. Vem. Agora vai ser a foto com a geral. Pode ser também aqui na frente. Pode ser na frente também, se vocês quiserem, for melhor. Só dá uma baixada, vamos dar uma baixada daqui. Tu tem que ficar dando uma baixadinha. Aí? Não sei pra onde olhar, peraí. Não tem me perder pra muito tempo. Eu já tô tremendo. Aê! Obrigada, Gabi! Beijo! Beijo! Pessoal, atençãozinha de vocês. Amanhã nós teremos a mediação com a nossa colega Camila Porto. E também teremos os convidados aí, o deputado Matheus Gomes, e o vereador Giovanni Culau e a professora Lorena Fleur. Então, contamos com a presença de vocês.